Olá, Cris. Olá, Gerry. Olá, ouvintes da Rádio Noroeste. Aqui quem fala é Walter Pomar, professor da Universidade Federal do ABC e colaborador da Rádio Noroeste. Toda semana eu faço comentários sobre a situação mundial e sobre a política externa do desgoverno brasileiro. E é por aí que eu quero começar o comentário de hoje. No dia 3 de maio, domingo, ocorreu uma manifestação em Brasília. Essa manifestação não devia ter ocorrido, não podia ter ocorrido, porque ela desrespeita o isolamento social necessário para combater a pandemia. Mas essa manifestação de 3 de maio em Brasília não deveria ter ocorrido também por outro motivo. Foi uma manifestação explicitamente golpista, explicitamente contra as liberdades democráticas. E exatamente por isso, como não podia deixar de ser, o despresidente dela participou. O cavernícola compareceu ladeado não por uma bandeira do Brasil, mas por uma bandeira dos Estados Unidos e por uma bandeira de Israel. Não é a primeira vez que isso acontece. Antes da eleição de 2018, houve um ato na Avenida Paulista, em apoio à candidatura Bolsonaro, ato que ficou muito falado na época porque o então candidato a despresidente não esteve no ato, mas fez uma live, fez uma transmissão ao vivo diretamente para os manifestantes. E nesse dia, no carro de som principal, lá estavam uma bandeira de Israel e uma bandeira dos Estados Unidos. Para bom entendedor, meia bandeira basta. O presidente do Brasil, que já bateu continência para a bandeira dos Estados Unidos, responde a interesses estrangeiros. Tem mais essa. Até do ponto de vista simbólico, é escandaloso que um presidente brasileiro faça questão de cortejar bandeiras de outros países, especialmente em se tratando de países envolvidos por crimes contra a humanidade. No caso de Israel, crimes continuados contra a população palestina, desrespeitando tudo, inclusive seguidas resoluções da ONU. E no caso dos Estados Unidos, crimes também continuados contra a humanidade, desde há muito e até o dia de amanhã e os próximos, porque não se deve esperar do governo Trump nada diferente do que fizeram todos os seus antecessores. Aliás, para falar da política dos Estados Unidos, também podemos voltar ao domingo, dia 3 de maio, quando houve uma invasão fracassada da Venezuela. Um grupo saiu da Colômbia pelo mar, de lancha, e tentou ingressar na Venezuela. Esse grupo tinha o objetivo explícito de atacar quartéis, atacar populações, criar uma sublevação militar e derrubar o governo Maduro. Vocês já ouviram histórias parecidas. A mais conhecida foi aquela denominada invasão da Baía dos Porcos. Tentativa que os Estados Unidos fez de derrubar o recém-estabelecido governo revolucionário cubano. Foi um fracasso aquela tentativa e foi um fracasso essa tentativa ocorrida no dia 3 de maio de 2020 de atacar militarmente a Venezuela por via marítima usando um exército de mercenários. E o curioso é que no dia 4 de maio de 2020, hoje, segunda-feira, quando eu estou gravando esse programa, foi publicado no site Cuba Debate, ou melhor dizendo, foi republicado no site Cuba Debate uma interessantíssima matéria da agência de notícias estadunidense AP, uma reportagem detalhada que eu recomendo a vocês, ouvintes, que leiam. Ela está em espanhol, mas é perfeitamente compreensível. Essa reportagem mostra que o líder militar
dessa operação é um militar treinado pelas forças dos Estados Unidos. Um cidadão que é um desses proprietários de empresas de segurança, alguém que lutou no Iraque, alguém que lutou no Afeganistão, alguém que, quando saiu do exército, foi processado por desvio de recursos e que hoje vende as suas habilitações, as suas especialidades para quem pagar mais. O nome? Jordan Godreau, cidadão estadunidense, cuja empresa, chamada de Silver Corp, supostamente atua em mais de 50 países. Ele tem 43 anos e foi dele a tarefa de treinar um grupo de mercenários que não teve êxito e foi preso ou caiu em combate com as Forças Armadas da Venezuela. Encerro por aqui o comentário de hoje, apenas destacando que, como dissemos antes, os Estados Unidos, durante a pandemia, não está preocupado em salvar vidas. O governo dos Estados Unidos está preocupado em manter o seu poder e está preocupado em manter o seu domínio sobre o mundo. Não terão êxito, mas podem causar muito estrago tentando.